Amém, Deus Todo-Poderoso. Nós, neste momento, nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer, ó Pai, para Te glorificar, ó Deus, através, ó Pai, do nosso louvor, ó Senhor. Que a Tua palavra venha ao encontro, Senhor, das nossas almas, ó Pai, como uma espada realmente que divide, ó Pai, todo o nosso ser, ó Senhor. Que venhamos cada dia mais, ó Pai, progressivamente, crer, ó Pai, buscar e cumprir a Tua vontade plenamente. Esse é o desejo da nossa alma, é o intento que nós temos, ó Pai, e é aquilo que nós vamos nos esforçar a fazer até o último dia de nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler um texto bem conhecido, mas em Tiago 1,19. É um texto conhecido, mas é um texto que é fundamental para a subsistência do cristianismo dentro das nossas vidas. Porque sem ele, nós, infelizmente, vamos ficar pelo caminho. Sem o cumprimento desse texto, o cumprimento da palavra num todo. Mas, como nós estávamos dizendo hoje de manhã, em nossa mente existe uma luta. A luta do bem e do mal é travada dentro da nossa mente, né, que automaticamente reflete em nossa alma, e a nossa alma ela é que conduz o nosso corpo a tudo que vamos fazer, de bom ou de ruim, né? Todos abriram? Então, Tiago 1,19 até o 27, né? Vamos lá. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz justiça a Deus. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e de toda a maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar a si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Amém. Essa palavra ela vem de encontro de tudo isso que nós conversamos sobre hoje, né? Sobre o que nós cantamos também, porque nós declaramos aqui para o nosso Deus que nós vamos ser frutos, que nós queremos ser frutos, que nós queremos agradar Ele e se entregar e sermos realmente, fazer com que queremos a nossa vida que sejamos como Cristo é. Só que para que isso aconteça, existe um ponto principal aqui, né? Que nós, aqui ele colocou aqui, ó, né? Aqui Tiago colocou: amados irmãos, tenham isso em mente. É o que nós estamos falando agora. Se isso não ficar dentro das nossas mentes como algo de importância, de forma vital para a nossa subsistência no cristianismo, se isso ficar como uma história que você vê, um filme que você assiste e aquilo passa, se isso não for algo se eu não tiver isso em mente, a palavra do Senhor, se isso não tiver em nossa mente gravada, nós vamos ficar pelo caminho. É impossível. Não se vence o mal, não se salva assistindo vídeo de YouTube, assistindo pregação. Não, isso só é um complemento. Mas o que nós precisamos é ter a palavra do Senhor gravada em nossa mente. Porque a palavra do Senhor é o nosso manual de vida. É Ele que nos direciona para o caminho certo, é Ele que nos dá saída em todos os momentos difíceis. Então aqui ele diz:
Tenham isso em sua mente, sejam todos prontos para ouvir. Isso é o que o ser humano menos tem. Prontos para ouvir, salvo exceções, que é de natureza. Mas a grande maioria da humanidade não está pronta para ouvir. Muito menos tardio para falar. E muito menos ainda para se irar. Se vocês notarem que pelo Senhor, pela palavra, Ele diz que nós temos que estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar-se. Quando você tem isso numa fórmula contrária, você se ira, você fala e você não ouve. Você está entendendo? Você está enxergando aqui que quando isso é ao contrário, alguma coisa errada está em você? O Espírito Santo não está em você. Porque quando alguém te fala alguma coisa, ou você é cobrado, ou você realmente é admoestado ou exortado num erro seu, e você se ira, você fala, e por último, depois de tudo acontecido, você ouve, se ouvir, você está numa equação errada da presença de Deus. O que Tiago aqui está nos ensinando é que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Aqui ele não está dizendo que você possa até se irar. Ele não está deixando claro, ele não está falando aqui que você não vai se irar. Ou em circunstância você pode até se irar. Mas ele está dando uma receita aqui de como deve ser, como um cristão ele deve se posicionar de alguma situação que ele se coloca, ou ele é colocado. Porque nós vivemos um mundo onde nós estamos passando por uma mudança cultural. E que nós vamos, cristãos o cristão ele vai ter que estar preparado por essa mudança cultural. Que não é, muitos falando que está mudando, que é o fim. Não, isso daí já vinha acontecendo. O mundo já é assim. Nós só estamos potencializando aquilo que já existia. Só que se nós não tivermos essa equação dentro aqui, prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, nós podemos, numa circunstância, ser pegos. Então entenda, quando você se for pego numa circunstância que você precisa ser corrigido, tenha isso em mente, como diz Tiago. Tenha isso em mente. Seja tardio, prontos para ouvir. Então ouça primeiro, ouça tudo que a pessoa tem para te falar. Tardio para retrucar e tardio ou não se ire, porque muitas vezes quem culminou aquele erro foi você mesmo, você só está sendo corrigido. Então essa dica aqui, hashtag fica a dica, para quem é aqueles que tem a alma um pouco estourada, que é mais... que já vai numa defensiva. Vamos, como diz Tiago aqui, tenham isso em mente. Olha a equação, olha a regrinha que ele deu. E se você está no sentido contrário, você se ira, fala e menos ouve, aí você realmente está numa contramão da própria palavra de Deus. E isso é perigoso. Porque a gente lê isso daqui, só que a palavra de Deus ela é certeira. Ela não tem sombra de variação. Se ele está dizendo isso, então isso já nós temos que pegar como um mecanismo para nossa defesa diante da circunstância que nós somos muitas vezes colocados no mundo, dentro do nosso convívio. É isso que nós temos. Então, fiquem, como diz aqui Tiago, fica na mente. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Se a gente tiver, se nós, a nossa comunidade, a nossa família, tiver isso na mente, fresquinha, todos os dias, você pode ter certeza que nós vamos ter zero problemas, praticamente. Mas vamos continuar. Pois a ira do homem não produz justiça para Deus. Então qualquer tipo de ira, ela não vai produzir frutos. O que nós cantamos agora, que nós queremos ser frutos, nós queremos produzir frutos. Só que se você é uma pessoa irada, você não produz fruto. E essa irada não quer dizer irada que sai xingando não, a irada ela pode ser uma irada interna, um irado interno. Porque você pode se irar, mas não falar, mas você se ira.
Então aqui não está dizendo irá de sair falando, não, aqui está dizendo do irá que você não deve irar. A ira aqui, ela tem que ser uma ira que você tem que entender que essa ira, se você deixar ela produzir dentro de você, você não vai produzir frutos para Deus, né? Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Essa parte aqui nós já estamos conhecidos. Nós sabemos que a palavra que nos salva, nós sabemos de tudo isso, que impureza moral faz com que você se contamine e você perca toda a estrutura cristã que você tem. Então cuidado, o filme que você assiste, o comentário que você ouve, o livro que você lê, cuidado. Porque não é pornografia que é só imoralidade moral, impureza moral não. E quando nós estamos falando de impureza moral também aqui, nós não estamos falando só de pornografia, mas nós estamos falando de impureza moral, no sentido de como você se porta diante de circunstâncias. Essa é a impureza moral. A impureza moral não é a impureza que você fica vendo pornografia aqui. Nessa impureza moral aqui, ele está falando de como você se comporta diante de circunstâncias. Quem é você? Quem é você? E aqui, se nós fôssemos abrir aqui, nós teríamos assuntos demais. Porque a moralidade de um homem, de uma mulher, ela tem que estar em toda a área da vida dela. Não é só no casamento, não é só no trabalho, não, ela tem que estar em todos. Isso é muito sério, porque nós sabemos que o Senhor vai vir buscar uma igreja irrepreensível. E se nós, quando ele fala de impureza moral, né? Impureza moral, olha só, é a moralidade suja, né? É aquela moralidade manchada, é aquela moralidade que simplesmente faz com que você seja rebaixado. O diabo usa circunstâncias para te rebaixar, ou a tua natureza quer, porque a nossa natureza ou ela está com Deus, ou ela está com o diabo, ela não tem um meio termo, ela não fica na neutralidade, ou é um ou é outro, não tem. Podem falar, eu estou aqui, eu estou cá, mas não. Ou você está aqui ou você está lá. Não tem esse meio termo. Então, quando nós buscamos viver isso daqui, nós temos que entender que se nós não tivermos isso em nossas mentes gravado, e quando fala de moralidade, se nós fizermos uma retrospectiva na nossa mente, quantas situações que você se colocou como imoral? Quantas? Quantas situações eu me coloquei como imoral em circunstâncias que eu poderia ter invertido a circunstância e não inverti, por quê? Porque a palavra de Deus não estava na minha mente naquele momento. Aquele momento, a sã doutrina não foi suficiente para me barrar numa atitude que eu teria que ter. E aqui nós estamos falando sobre amor. Nós cantamos isso também. Que nós queremos somente amar ao próximo. E quando você fala de amar ao próximo, não é só levar um copo d'água. Não é só servir, não, é muito mais. É olhar a pessoa e ver a pessoa naquela circunstância e se doer e sentir e lutar com todas as suas forças para tirar a pessoa daquela circunstância que ela está. Porque como nós falamos hoje de manhã, a nossa luta é mental, a guerra travada. O diabo, primeira coisa que ele faz é colocar uma semente do mal dentro da sua mente. E o mais, ele vai te controlar, se você não tiver o Espírito Santo para te barrar. E aqui ele está dizendo sobre os detalhes de como que você deve comportar. Isso daqui é uma cartilha que nós temos que ter em nossa vida. Porque se nós não tivermos uma cartilha bem clara, nós vamos se perder. Se perde, gente. Você não precisa estar longe. Você se perde em qualquer circunstância, se você não tiver a doutrina, ela muito clara em você. Você precisa ter isso, porque senão você se perde no teu trabalho, você se perde no teu convívio familiar, dentro ali, no meio cristão você se perde. Dentro da sua igreja, se você não tiver um posicionamento, se você não tiver o conhecimento da palavra, você se perde. Pastores e líderes que nós conhecemos, que vimos
começando e se deixou ser corrompido pelo mundo, está se perdendo. E isso não é diferente para qualquer um de nós. Porque muitas vezes você pode achar que está servindo a Deus, mas não está. Porque a impureza, essa impureza moral, ela pode estar tomada no teu corpo. Só que se você sabe fazer se posicionar de uma forma calma, você até passa. Só que lá dentro, como que você está? E lá dentro, do que você pensa da palavra de Deus? O que você pensa do que Deus quer para a sua vida? Você tem esse objetivo? De saber o que Deus quer para a sua vida, ou você está vivendo por viver? Todo cristão nesse planeta que foi chamado, que conheceu a Cristo, tem um propósito. Não existe nenhum cristão que foi chamado por Cristo, que conheceu a verdade das Escrituras, que não existe um propósito. E qual que é o nosso propósito? Levar às nações a palavra de Deus, resgatar vidas, frutificar. É esse o nosso propósito. Nosso propósito principal é esse. Então, por tudo que nós fazemos, não adianta a gente ficar tentando criar uma cena em volta de nós, porque tem gente que vive com um objetivo, que acha que é um objetivo de Deus, mas não é. O objetivo de Deus é você que tem que buscar. E aqui ele deixa claro, mais para frente: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Esse é outro ponto que a gente já leu, releu. Tiago é um livro conhecido, muito conhecido de todos os cristãos. Só que olha só o que ele está dizendo aqui: sejam praticantes da palavra. Então Tiago aqui está dando uma ordem: sejam praticantes. Você não pode ser somente ouvinte, você tem que ser praticante. Porque se você não praticar aquilo que não pratica, você esquece. Simplesmente assim. E isso é que nós cobramos, nós nos cobramos dos nossos adolescentes, ser praticante. Você pode assistir um bom filme, você pode assistir um jogo, pode. Isso não é errado. Entretanto, porém, você tem que ser praticante da palavra. A palavra, ela precisa fazer parte do teu cotidiano, das tuas conversas. Ela precisa fazer parte. Ela não pode ser um item que de vez em quando, no domingo ou no devocional de manhã, existe a Bíblia. Se isso tiver desse jeito em sua mente, você não é cristão. Você ou foi um cristão que está enxertado devido à mãe, devido ao pai, devido à sua geração que veio trazendo o cristianismo, mas isso não te leva à salvação. Então, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Sério, isso é muito sério. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, sai e esquece. Rápido assim. E aí, como nós estamos? Como nós estamos diante desse trecho aqui, do versículo 23? Como que nós vamos nos posicionar? Essa semana, nós precisamos nos posicionar sobre isso. Nós não podemos ficar arrastando, entrando o mês, saindo o mês, deixando que as coisas civis das nossas vidas, o nosso cotidiano, afastem da gente. Nós somos cristãos, vivemos numa família cristã, o cristianismo faz parte do nosso cotidiano, mas ele não pode fazer parte do nosso cotidiano automático. Nós precisamos nos empenhar a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos colocar a palavra ela tem que estar na nossa mente. Nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e muito tardio para se irar. Nós temos que tirar toda essa impureza moral que muitas vezes você acorda com ela, porque sua esposa não olhou bem para você, não falou bom dia para você. Entenda?
A vida cristã ela é muito mais do que ir para uma igreja, assistir um culto, ouvir uma pregação de um bom pastor no YouTube. É muito mais que isso. A vida cristã é isso daqui, tudo que está dentro dessa palavra é preparando pessoas, soldados, para o que der e vier pela frente. Muitos dentro dessa palavra morreram queimados, muitos foram crucificados, muitos foram esquartejados e muitos morrem até hoje por essa palavra. Muitos em todo o decorrer desse mundo. E nós não sabemos, e sabemos que o fim de tudo isso é bem pior. Que as coisas estão funilando e nós temos que estar preparados. Mas pelo contrário, o diabo, e através do entretenimento e através de tudo que ele tem colocado em nossa mão, tem feito com que nós fôssemos distraídos. Ele está nos distraindo igual uma cobra distrai um passarinho para dar o bote. Ele distrai. E aqui a palavra está dizendo, deixando claro, ele distrai ao ponto que você fala de manhã, eu preciso ser diferente, eu vou ser diferente. Você vira, sai da porta, passa para outra, você fala, já acontece alguma coisa ali, aquilo que você já esqueceu. Que isso é você olhar no espelho e você falar, tô gordo, preciso emagrecer. Preciso emagrecer. Não, minha pele está muito manchada, eu preciso fazer alguma coisa. Você vira a porta ali, o dia começa, toma ali comida, vai aí, não está nem aí com nada e leva o dia até o fim. E só vai se dar conta disso a hora que você subir na balança, quem está acima do peso, fala, meu Deus, foi mais 1 quilo. E vai de 1 quilo a 1 quilo, chega a 200, chega a 300. Isso nós estamos falando do peso, mas não é só o peso. São várias circunstâncias. Que aqui ele relata como o espelho que você esquece. Porque o diabo, ele só está esperando você sair para ele criar situações para te tirar isso daqui. Que é ficar na tua mente a palavra de Deus. Então você precisa, no teu estudo, no teu trabalho, na hora que você vai lidar com os seus pets, tudo na nossa vida, a palavra ela tem que estar acima de tudo. Nós temos que estar com isso em mente, porque muitas vezes nós notamos que nós colocamos em situações que se naquele momento nós usássemos isso daqui, muita coisa não aconteceria. Muito desgaste emocional seria evitado. Muito. Por quê? Porque nós temos naquele momento uma continha ao contrário. Nós iramos, falamos e depende da situação nós ouvimos. Depende. E com isso, vocês passam a ser somente um ouvinte da palavra e não praticante. É um texto tão conhecido, né? Esse texto de Tiago. Tão conhecido, tão falado, tão lido e tão pouco feito. E tão pouco usado. Porque daqui nós estamos extraindo o quê? Nós estamos extraindo a fórmula de como você deve ser equilibrado. De como você deve se posicionar como cristão. Em pureza moral. Muitas vezes você é impuro e você, mas eu não faço nada, eu não assisto nada, não vejo filme pornográfico. Não. Você é impuro porque você não pratica a palavra de Deus. No momento que você precisa praticar, você não pratica. E a palavra de Deus ela tem que ser praticada em todo momento. Da hora que você abre o olho até a hora que você fecha o olho. E se isso não acontecer, você vai patinar e se deparar com muitas situações. Então aqueles que têm muita dificuldade, vamos estar em mente essa regrinha. O Senhor está nos dando essa regrinha hoje. Analisa, você faz nesse sentido ou você faz ao contrário? Eu particularmente muitas vezes já fiz ao contrário, mas é muitas vezes. Eu me iro, falo e menos ouço. E ele está dizendo ao contrário, para a gente ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Ele está dando essa dica para nós aqui, hoje, nessa noite. Nós não sabemos como vai ser nossa semana. Nós não sabemos como vai ser nosso fim de noite. Então, mas ele já está dando uma dica aqui, isso daqui é a sua arma. Isso daqui é um mecanismo que você tem para você conseguir passar por provas
provas que o mundo impõe contra o cristão. E aí ele fala, e ser praticante da palavra de Deus é necessário. Nós não podemos, ele está dizendo, não sejam somente ouvintes, sejam praticantes. E a prática é o exercício de fazer algo. Prática. É isso, é prática. Então, vamos criar prática de exercer a palavra de Deus no nosso cotidiano. Não somente no culto, no devocional de manhã, antes da oração ou fazer uma oração básica. Não, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Porque nós, principalmente aqui, temos muito conhecimento. O Vini, que chegou agora, o Gabriel tem já mais conhecimento, mas o Vini, a Ju tem. Nós precisamos colocar em prática. Precisamos conhecer. Precisa tirar tempo para a leitura, para o estudo. Mas também ele deixa claro que não adianta só ler não, tá? Você pode ser tem gente que leu a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Se você não colocar em prática, você é um mero ouvinte. Você só está enxertando conhecimento dentro da sua mente, mas que o conhecimento sem o Espírito Santo, ele não te leva ao sucesso. Pelo contrário, ele te leva ao fracasso. Então, vamos lá. E aqui ele diz aqui, ó, como ele mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que será feliz naquilo que fizer. Outra dica. A palavra de Deus, ela não te pede uma coisa e não te dá uma recompensa. Se a gente for buscar em toda a leitura da palavra, o Senhor, nós pedimos aqui, ó, Senhor, Ele garantiu, através do que nós cantamos, que se nós fizermos, Ele vai fazer, a parte dele, Ele tem feito, só que aqui Ele está dizendo, ó, se o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, será feliz naquilo que faz. Então, se você está infeliz em alguma área da tua vida, é porque você não está praticando a palavra de acordo. Não tem meio termo. É um termo só. Aqui, depois lê. Vamos ler várias vezes. Se aquilo que é a prática dessa lei, e se você não está colocando ela na prática, essa lei, a lei perfeita, e se você está se sentindo cativo ainda por alguma circunstância sua, é porque você não está colocando ou se perseverando em cima da prática da verdadeira lei perfeita, que é a palavra de Deus. E com isso, muitas vezes, os seus negócios, as suas circunstâncias, o seu casamento, o seu trabalho, a sua escola, o seu relacionamento, as suas amizades, não estão, porque você não está fazendo a coisa certa. Mas se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, então isso daí já fica também bem, né? Engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, suas dificuldades, não deixar se corromper pelo mundo. Gente, se nós tivéssemos só esse texto de Tiago aqui, só, ele já nos dava munição, orientação para a gente vencer o mal. Só esse trecho aqui, tá? Ele já nos orientava de como nós devemos nos portar, como ser um cristão. Só esse trecho. Mas nós temos isso daqui, ó. Nós temos isso daqui. Mas só esse trecho aqui, ó, do capítulo 1, 19 até o 27, já era o suficiente para você não poder chegar diante de Deus e falar: eu não sabia. Então, vamos ter uma semana diferente. Todos que ouvirem essa palavra realmente possam analisar, reler, colocar em prática, não ser só ouvinte, para que a gente possa realmente sermos felizes em tudo aquilo que fizermos. Se você não fizer, você não vai ser feliz. E aí não adianta colocar a culpa em Deus não, tá? Porque aqui ele está garantindo. E a palavra dele é perfeita. Mas tem que fazer a nossa parte.
não ser apenas um homem que olha no espelho e fala, tem que emagrecer, volta e vai comer 2 pastel, que é o que a gente muitas vezes faz. Por quê? Porque não adianta só ouvir, tem que praticar. Amém? Amém. Amém, Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, pela palavra. Muito obrigado pelas orientações. Que possamos realmente ser não somente ouvintes, ó Pai, mas principalmente muito praticantes da Tua palavra, Senhor. Que o Teu amor, ó Pai, realmente seja derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. E que realmente sejamos prontos para ouvir, ó Pai, tardios para falar e tardios para irar-se, Senhor. Que isso nós sabemos que é o principal, ó Pai, de um cristão saudável, um cristão realmente com sanidade mental, Senhor. Caso contrário, Senhor, sabemos que seremos, ó Pai, engolidos por este mundo, por todas essas coisas que vêm acontecendo, Senhor. Nos sustenta durante essa semana, nos abençoa, Senhor, e que realmente possamos estar prontos, ó Pai, a viver o cristianismo na sua plenitude. Em nome de Jesus. Amém.